Mais de 239 mil imigrantes foram apreendidos na fronteira no mês passado. É isso mesmo, 100 mil deles foram mandados de volta através das deportações. É isso aí, chegando notícia rápida para você aqui no canal USA Immigration, que nós falamos sobre os bastidores da fronteira. E o número de brasileiros tentando a travessia aumentou muito. E a deportação sumária ela é baseada na política sanitária, que é conhecida para vocês como Título 42, que é o Title 42, que ainda está em vigor na fronteira dos Estados Unidos. Mas antes da gente continuar essa informação rápida e super curta aqui no nosso canal, eu preciso que você ajude aqui se inscrevendo no nosso canal e dando like nesse vídeo para o YouTube entender que o nosso vídeo, o nosso conteúdo ele é relevante e ele possa distribuir para outras pessoas também. É interessante reforçar que os nossos vídeos eles são informativos e validados por advogados de imigração. E nós não incentivamos a imigração ilegal pela fronteira México com os Estados Unidos. Se você conhece alguém que está pensando em atravessar a fronteira, mantenha essa pessoa informada e compartilhe este vídeo para essa pessoa. Lembrando que nós atuamos aqui nas ONGs que ajudam os imigrantes pós-travessia. As ONGs que nós atuamos é a Immigration Guide e a National Immigration Project. Se você quiser conhecer um pouco sobre essas instituições, essas ONGs, elas possuem um cunho católico e elas oferecem advogados de imigração. Lembrando que esses advogados, eles são gratuitos, mas eles não dão consultoria e nem não pegam processos de quem atravessou pelo CAICAI ou então pedindo asilo, se você não tem perfil de asilo. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre quais são os brasileiros que se enquadram no pedido de asilo. Então vamos lá. Bom, o número de imigrantes presos atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México chegou a 239 mil pessoas, imigrantes atravessando. E isso foi uma informação de acordo divulgada pela Customs and Border Protection, que é o CBP, que é o órgão que administra as patrulhas de imigração e fazem o controle da fronteira. Então, desse total, 81 mil indivíduos eles tentaram atravessar a fronteira mais de uma vez. Ou seja, tiveram a entrada recusada e retornaram. Isso é muito comum. A pessoa ela tenta, ela não consegue, ela espera um novo momento e tenta novamente fazer a travessia da fronteira. Do total, mais de 100 mil imigrantes eles foram deportados sumariamente com base na medida sanitária do Título 42. O que é o Título 42? É uma medida que foi invocada pelo Trump lá no início da pandemia do coronavírus, onde os Estados Unidos, ele não pode, não é que ele não pode, ele se permite a não oferecer asilo para quem atravessa pela fronteira. Isso por quê? Justificando uma medida sanitária para não espalhar mais o vírus. Só que a pandemia, ela já foi controlada aqui nos Estados Unidos, mas o Biden, ele pensa o quê? Em derrubar esse Título 42. Nós temos vídeos aqui falando do que é o Título 42 e qual é o reflexo que isso vai acontecer. Se o Título 42 cair, muitos imigrantes que já estão lá no México, nas cidades de fronteira, acampados, só esperando o Título 42 cair, porque com a queda do Título 42 vai facilitar mais ainda a entrada de imigrantes ilegais. Lembrando que o imigrante, muitas das vezes, ele entra aqui, atravessa a fronteira pelos Estados Unidos, na fronteira México-Estados Unidos, e ele simplesmente fala que precisa de asilo. Ele fala que não pode voltar para o país dele. E por lei, né, existe toda uma constituição, toda uma lei que protege esse imigrante que está atravessando a fronteira. E os Estados Unidos, ele vai dar asilo para essa pessoa. Quando vem família com criança pequena, essas crianças não conseguem ficar presas, não podem, por lei, ficar presas durante muitos dias dentro dos Estados Unidos. Então, o que a patrulha de fronteira faz, a polícia de imigração? Ela libera a criança e junto os pais saem para responder o processo de liberdade. Só que os solteiros, eles podem ficar mais tempo presos nas detenções
das cidades de imigração, aguardando uma análise mais criteriosa para saber se o processo de asilo deles é válido ou não. Na maioria das vezes não é, então quando eles têm disponibilidade de tempo para analisar esses processos dos solteiros, eles vão deportar os solteiros. Se tiver muito cheio, eles não dão conta, então é por isso que acaba liberando esses solteiros aqui dentro dos Estados Unidos. Então, olha só o que o Chris Magnus ele disse, que as restrições atuais relativas à Covid-19 estão em vigor ainda. Adultos e famílias estão sendo deportados baseado no título 42. Com a temperatura subindo no verão, nós já falamos sobre isso aqui, se torna cada vez mais perigosa a travessia. Mas os traficantes de pessoas, que são os coiotes, eles não se importam. Foi isso que o agente do CBP falou em entrevista para um canal importante aqui nos Estados Unidos. Então, o número de menores desacompanhados apreendidos foi de 15 mil, foi um número 20% maior que as apreensões registradas em abril. Ou seja, tem muito pai mandando menor desacompanhado, tem muito brasileiro também que escreve aqui nos nossos comentários que são menores de idade, que estão tentando entrar, atravessar a fronteira para conseguir aquele visto de abandono. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse visto de abandono. Lembrando que esse é um caso muito específico. O menor ele tem que ser abandonado por um dos responsáveis dentro dos Estados Unidos. Não adianta vir sozinho e abandonado, que o seu processo não vai para frente. Então, segundo o CBP, o número de imigrantes que aumentou foi Brasil, Colômbia, Índia, Turquia, Rússia, Haiti, Nicarágua. E esses são os países que tiveram um aumento significativo tentando atravessar a fronteira. Então, se a gente for contar aí, mais de 200 e poucos mil tentaram atravessar a fronteira, sendo que desses 100 mil, praticamente 50%, foram deportados pela polícia de imigração. Tá? Esse é mais um vídeo super rápido e curto para manter você informado. Escreve aqui nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Lembrando que nossos especialistas eles respondem todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, sempre à luz da lei imigratória. Tá? Não deixe de assistir os nossos vídeos. Nós temos muitos vídeos relacionados aos bastidores da fronteira. E não deixe de fazer aqui seu comentário. E um abraço. Até o próximo vídeo.